Oi gente, esse é mais um vídeo sobre fundamentos de economia e política. São vídeos que eu estou fazendo voltados para a formação em psicologia e também para quem tem interesse de forma geral. O tema deste vídeo é a clássica dicotomia política esquerda e direita. Mas por favor, assista o vídeo até o fim antes de tomar alguma conclusão, tá bom? Quem quiser vir depois debater de alguma forma, estou aberto a isso de forma civilizada, tá bom? Vamos lá conversar sobre o que é esquerda e direita, que isso é muito importante para a gente entender o campo político moderno e contemporâneo. Muito importante mesmo. E a gente precisa sair um pouco das posições do senso comum. Estou desprezando pura e simplesmente o senso comum, mas a gente não pode se restringir a ele se a gente quer fazer um debate sério, consistente e que promova a construção de algo interessante no que diz respeito ao mundo público, à esfera pública, a esse lugar onde construímos a coletividade, né? Bom, da onde surgiu essa dicotomia esquerda e direita? É lógico que ela tem uma origem, ela tem uma história, e ela remete lá à Revolução Francesa. O que é a Revolução Francesa? Foi a queda do poder feudal, do poder monárquico na França e a instauração, a chegada ao poder da classe social conhecida como burguesia, que era aí composta pelos comerciantes, pelos produtores e assim por diante. Uma classe social que até então não tinha poder nenhum, porque o poder estava nas mãos da nobreza e do clero. Bom, a Revolução Francesa, então, ela é um marco histórico da mudança de classe social dominante em quase todo o mundo. Monarquia hoje ela é uma forma de poder minoritário no mundo, ainda existe, mas em quase todo o mundo a gente tem, então, o predomínio dessa classe social intitulada burguesia. Muito bem. Em 1789, o então rei da França, tentando contornar a situação, conclama uma Assembleia Nacional Constituinte, com todas as classes sociais. Então, um grande parlamento representativo de todas as classes sociais da França do final do século XVIII, uma tentativa de chamando todo mundo para o diálogo, o rei Luís XVI tentando contornar a situação toda. Evidentemente que isso não foi suficiente, a Revolução continuou, com direito a cabeças rolarem durante a Revolução Francesa, né? Mas ali instituiu-se, até onde se sabe, até onde eu consegui pesquisar, meio que por acidente, instituiu-se o seguinte: aí na Assembleia Constituinte, à esquerda do rei, sentaram-se os grupos, as classes sociais que queriam a mudança de regime, que queriam a queda do chamado antigo regime, como foi chamado posteriormente pelos historiadores, né? Queriam a queda do regime, aqueles que estavam à esquerda do rei, tá entendendo? Então à esquerda do rei estavam os burgueses e estavam também outras classes sociais com menos poder econômico ainda do que a burguesia. A burguesia estava querendo a liderança política porque ela já tinha muito poder econômico. À direita do rei estavam os grupos, as classes sociais que queriam que continuasse a monarquia. Queriam que não houvesse essa mudança de liderança entre as classes sociais. Não queriam o poder da burguesia, queriam que continuasse o poder do rei. E assim ficou. A esquerda, tradicionalmente, é identificada com mudança. A direita, tradicionalmente, é identificada com conservação. Tá entendendo? Essa é a origem histórica do termo direita e esquerda. Essa dicotomia ela é bastante questionada por muitos teóricos da política, da filosofia, da economia. É questionada também por muita gente que não é teórico, digamos assim, mas nas suas confabulações e nos seus debates no dia a dia questionam para que serve essa dicotomia esquerda-direita. Esse é um debate em aberto.
e muito importante, tá? Se a gente precisa ainda dessa dicotomia ou não. Há quem defenda que precisa sim. Ela ajuda a identificarmos os posicionamentos políticos, principalmente na luta partidária, na luta democrática, ajuda a identificar então onde que se encontra e quais as posições ideológicas defendidas por um grupo ou por outro. É perigoso a gente pensar que simplesmente acabar com essas diferenças seja produtivo. Isso, na verdade, é fingir que essas diferenças não existem. Até alguns anos atrás no Brasil, você via a campanha política, parecia que todo mundo dizia a mesma coisa. Todo mundo falava saúde, educação, emprego. E eles falavam assim, nossa, mas no discurso, na falação, né, parecia todo mundo igual. E aí isso é perigoso, porque aí então a gente fica com essa dificuldade em identificar qual é que é a real de um determinado ator político. Então ainda eu defendo que ainda é útil essa dicotomia. É limitada? É obviamente limitada, mas ainda é útil. Então, tradicionalmente, com o que se identifica a direita e a esquerda? Eu tenho uma luzinha aqui, vocês devem estar vendo. Então, tradicionalmente identificou-se o campo da esquerda com mudança, como eu disse. Isso tem origem lá na Revolução Francesa. Por extensão, o campo político da esquerda se identifica com progresso ou progressismo. É uma palavra um pouco menos usada. Tem gente até que não gosta de falar esquerda, prefere falar campo progressista. Que é a ideia de quê? De ir para frente socialmente, de avançar, de transformar, de mudar. E também é fundamental para a esquerda a ideia de igualdade. A ideia de que todas as pessoas são iguais, de que não deve haver uma classe social predominando sobre a outra, de que não deve haver um indivíduo predominando sobre o outro. A direita então se identifica com a conservação, manter as coisas como estão, se identifica com a tradição. E também aí um pouco depois, com o liberalismo clássico, a direita vai valorizar os valores individuais, as liberdades individuais, né? As diferenças individuais. Então, se um indivíduo se sobrepõe ao outro, é por causa de suas diferenças individuais. Certo? Esse é um rascunhão bem geral de direita e esquerda. Atualmente, se a gente vai desdobrando, tem muitas direitas, muitas esquerdas, tá? Muitas, mas muitas mesmo. Essa divisão direita e esquerda tradicional permite a gente identificar tendências políticas, posicionamentos dos atores envolvidos na luta democrática, às vezes na luta antidemocrática, né? Então, continua sendo importante. Tem uma conotação pejorativa nisso? Bom, a luta política levou aí a tarrachar na cara da direita e da esquerda conotações negativas. Então, a esquerda é relacionada a essa ideia de gauche, né, dessa coisa assim daquilo que é errado, do caminho torto. Tem uma expressão que anda bem fora de uso, mas eu acho super curiosa, que chama a esquerda de mão vermelha, né? Então, assim, que seria o lado errado das coisas. E aí, direito está sempre colada essa ideia de dureza, né? De uma mão de ferro, né? Tem que tomar cuidado com esses rótulos. A dicotomia é importante, mas quando você vai falar de um grupo específico, de um ator político específico, você vai precisar conhecer de perto o que ele pensa, o que ele defende. Tá? Então a gente consegue ter essa visão geral, essa visão ampla, mas é preciso conhecer de perto. Eu também coloquei ali na minha lousinha uma distinção também generalista com relação às transformações sociais. Né? A gente fala assim, tal coisa foi uma revolução. O que é isso? Né? Tal coisa é reacionária. O que isso quer dizer? A ideia é que movimentos, situações históricas podem produzir mudanças muito grandes, mudanças menores ou mudanças nenhuma.
E os grupos políticos vão se mobilizar em torno dessas questões também. Quando a gente fala de revolução, então, são mudanças mais amplas. Muitas vezes vem com o caráter de negação daquilo que já estava estabelecido. Quando a gente fala de reforma, a gente está falando de mudanças, mas que não são mudanças estruturais, não são mudanças radicais, que vão alterar radicalmente aquilo que estava estabelecido. E quando nós falamos de reação, nós estamos falando então de um passo atrás, digamos assim, de buscar alguma coisa que é considerada muito boa, de um passado dourado. Essa é a ideia de reação. Voltar a uma suposta época muito boa. Esse, inclusive, é o discurso reacionário bem típico mesmo, né? Naquela época era bom, naquela época foi bom e assim por diante, né? Compreender tudo isso é muito importante para a gente se situar, então, aí, inclusive no dia a dia, né? Então, assim, esquerda é PT. PT representa uma das várias formas de ser esquerda, uma das várias vertentes de esquerda. Direita é ser democratas. É uma das formas de ser direita, tá? Isso é um espectro bastante complexo quando visto de perto. E o centro? O centro é uma polêmica, sabe? Porque essa ideia de centro ela é bastante discutida, se existe mesmo um centro. Muitas vezes o denominado centro ele acaba optando por estar ao lado de quem está no poder em determinado momento, você está entendendo? No Brasil é muito característico isso nos partidos de centro, eles vão conforme a banda toca. Em outros países vão ter outras características, tá? Então a gente vai ficar por aqui com essa dicotomia tradicional. Lembre-se sempre que é muito complexo quando você olha de perto, né? A gente vai falar de linhas como social-democracia, comunismo, socialismo, anarquismo, conservadorismo, tem o conservadorismo cristão, tem a social-democracia cristã, e vai ter também o fascismo, o nazismo, enfim, tem muita coisa aí nesses dois chapelões de direita e esquerda. Procura saber, procura ler a respeito, tá? Só essa videoaula realmente não é suficiente, isso aqui é só um empurrãozinho, é só uma provocação. Valeu e até a próxima.